Nesse sentido, nós temos a associação. Oi! Ih, quem quer aparecer? Quem quer aparecer? Quem quer aparecer? Ih, oi. Vem cá, vem. Quer aparecer, Nick? Vem cá. Vem cá. Ei, ei, tá, vou ter que gravar de novo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um livro que ficou polêmico. Não por conta do livro em si, mas por conta da versão cinematográfica que eles estão fazendo desse livro, já fizeram, né? Estão para lançar, que é o Quatro Vidas de um Cachorro. Ele é um livro de 2011 e o filme vai sair agora, vai sair, salvo me engano, nessa próxima quinta-feira. Mas aconteceram algumas polêmicas de algumas coisas que surgiram com relação a esse filme. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas polêmicas, mas antes vamos conversar sobre o livro, que é maravilhoso, é muito prazeroso ler esse tipo de livro. Para uma pessoa que é amante de animais, esse livro é um presente, ao mesmo tempo que é uma maldição. É um presente porque eu nunca vi a perspectiva de um animal, os sentimentos dele, as experiências dele serem mostradas de uma forma tão bonita, tão próxima do que a gente imagina que é realmente, de uma forma tão pungente assim. E é uma maldição porque eu queria morrer. Era muito doloroso alguns pedaços do livro, porque eu sou uma pessoa que eu já tenho uma empatia gigante pelos animais, não precisa de muito para mim, para que eu me coloque na posição deles, tanto que eu sou vegana, eu tenho 5 cachorros, todos eles eu adotei da rua, e eu também tenho um gatinho, que eu também adotei ele da rua. O meu gatinho, ele vai fazer 17 anos esse ano. E os meus 5 cachorros, as idades deles variam, né? O Timothy, a Scarlett e o Tardelli são de 2009. E a Mel e a Nikita, elas são de 2013. Então, eu já tenho uma empatia gigante pelos animais e eu me vi obrigada em alguns momentos do livro a fazer pausas, a fechar ele um pouco, respirar, deixar minha mente se desvincular um pouco daquilo para eu conseguir voltar, de tão bem escrito que é e de tanto que você se envolve emocionalmente. Bom, eu vou dar um pouco da história sem entregar nada, sem spoilers. Basicamente, você acompanha esse cachorro no decorrer de 4 vidas dele. Então, você vê ele quando ele é um cão de rua, você vê como é que é a experiência dele com a crueldade humana, você vê ele depois como um cão de serviço, né? Um cão de guarda. E você vê como é que ele se dedica, né, para o salvamento de vidas, assim, para o salvamento de pessoas. E você também tem a experiência dele quando ele é um cão de um menininho. Esse menininho adota ele quando ele é um filhote, e ele também é uma criança naturalmente. E tem um laço de amor muito grande, tanto do menino com relação a ele e dele com relação a esse menininho. E esse amor por esse menino vai seguir ele em todas as outras vidas dele. É um amor que vai perdurar assim e que é a linha guia dele pelo resto das existências dele, em que ele fica buscando qual que é o propósito dele, qual que seria o propósito da vida de um cachorro. Então é muito bem escrito, a leitura é muito rápida, a não ser que você seja como eu e tenha que fazer pausas o tempo todo, porque você está tão emocionado com a história. Então, eu não poderia recomendar mais do que eu recomendo. É muito bom, muito gostoso, é muito prazeroso e para quem gosta de animais, é um prato cheio. Bom, com relação ao filme, eu vou me ater um pouco aos fatos do que aconteceu
Eu não vou entrar muito nas discussões de bem-estarismo e abolicionismo animal, que pregaria que nenhum tipo de uso de animal em filmes e também na TV seria aceitável, não vou entrar nisso. Eu vou me pegar mais aos fatos do que aconteceu, então, que foi tão polêmico para esse filme. No dia 18/1, o site TMZ liberou umas imagens, um vídeo, que seria o vídeo da produção desse filme. E nesse vídeo você consegue ver um cão, que é o Hércules, né? Que ele está interpretando uma das vidas desse personagem, né? Desse cão durante o filme. E você vê ele sendo forçado a entrar num tanque de águas turbulentas, muito embora ele esteja visivelmente não querendo entrar, resistindo, tentando se retirar da situação, tentando fugir daquilo. Ele é forçado a entrar, ele está assustado. E num outro momento você tem a imagem do cão submergindo nesse tanque de águas turbulentas e ficando submerso durante algum tempo e pessoas indo em direção a ele para evitar um afogamento. Essas são as imagens do vídeo que o TMZ liberou. Essas imagens elas foram feitas aparentemente por um infiltrado da PETA, que é uma ONG americana de direitos animais, e ele se infiltrou na companhia que fornece animais para muitos filmes de Hollywood, que forneceu os animais para este filme, e ele ficou infiltrado lá durante muitos meses e filmou isso para denunciar essa companhia. O Pita estava já duvidando da idoneidade deles. Então ele filmou isso e esperou. Eles esperaram para liberar no momento que chamaria mais atenção realmente, que foi o momento logo antes, uma semana antes do lançamento do filme em si. E realmente chamou muita atenção. E se a gente pode tirar alguma coisa boa desse incidente todo, é a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é o uso dos animais em filmes, em séries, que é um assunto que as pessoas não conversam, do bem-estar desses animais mesmo. Eu não sei se vocês já repararam, mas geralmente nos filmes que tem animais, no final aparece um selo falando nenhum animal foi maltratado na gravação desse filme ou na gravação dessa série, né? Se for uma série de TV. E esse selo, ele é dado pela American Humane Association, que é uma associação americana que desde 1940 é responsável por monitorar presencialmente o estado dos animais que são usados em filmes e em séries. E a ideia é que, se realmente não aconteceu nada, se os animais foram bem tratados, o filme ou a série ganha esse selo, que seria o ok, que tudo ali foi feito corretamente. Só que a questão da American Humane Association não é tão simples assim. Ela é uma associação que ela é mantida em grande parte por produtores e atores, o que faz com que a gente tenha uma pausa, assim, e pense realmente se todos os pareceres deles são idôneos. Eles têm um histórico de serem hostis com policiais, quando policiais tentam investigar algumas denúncias de maus tratos ou de abusos em sets que eles estão presentes ou que eles deram o selo deles de aprovação. Tem também a questão muito que ficou mais notória, eu acredito, que foi do filme A Vida de Pi, que o que aconteceu? Eles usaram um tigre durante a gravação do filme e depois vazaram alguns e-mails do representante dessa associação, que ele mandou para um outro colega dele, em que ele fala que durante as gravações o tigre tinha quase morrido, tinha quase se afogado, depois dele ter ficado num tanque nadando durante um tempo exaustivamente, e que ele tinha quase se afogado, mas que não era para esse colega dele mencionar nada no escritório, porque ele mesmo tinha diminuído muito o incidente quando ele comunicou o incidente aos superiores.
E esse filme ganhou o selo de aprovação da associação também. Então, tem esse histórico de problemas de transparência, essa associação. Outros problemas também seriam que, por exemplo, eles não acompanham os períodos de pré-produção e nem as condições de vida dos animais, nem a condição de treinamento desses animais. Então, basicamente, a única possibilidade na prática de um filme não ganhar esse selo é apenas se um animal foi intencionalmente assassinado durante as filmagens, assim. Tirando isso, é uma coisa que tem começado a surgir notícias mostrando das falhas dessa associação. Inclusive, tem uma reportagem muito interessante do Hollywood Reporter sobre o assunto e eu vou deixar linkada aqui embaixo. Vocês podem depois. Ela tem inglês, infelizmente, mas é muito interessante e traz muitas denúncias com relação a essa associação de falta de transparência e de falhas no trabalho dela, que elas não estariam, que esse selo não passaria a confiança que ele deveria passar. E nós temos um grande histórico de abusos e mortes de animais em set, tanto em filmes quanto na filmagem de séries. Uns exemplos interessantes seriam, por exemplo, teve aquela série, eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanhavam, aquela série Luck, da HBO, que ela foi cancelada em 2011, depois da morte de 4 cavalos durante a produção da série. Um notório, assim, um filme muito grande em que aconteceu isso, foi o Hobbit, de 2012, em que 27 animais, entre galinhas, cabras, cavalos, eles morreram também durante a gravação do filme. E um caso de maus tratos também, que chegou até a ter um pouco de atenção na mídia, foi durante a gravação daquele filme Resgate Abaixo de Zero, de 2007, em que, para apartar a briga de 2 cães, o treinador ele deu vários socos no diafragma de um dos cães. Então, os casos de abuso, eles estão ali, eles estão acontecendo e eles não estão tendo o destaque que eles deveriam ter e nem sendo combatidos da forma que eles deveriam ser combatidos. Um exemplo de um filme que traz um uso interessante de animais na trama seria, por exemplo, o Planeta dos Macacos, né? As novas versões. Além deles terem uma mensagem muito bacana se posicionando contra o uso de símios em testes laboratoriais, testes farmacêuticos, eles não usam símios de verdade, eles não usam macacos de fato. Todos os macacos ali todos os símios são digitalmente, são feitos digitalmente pela captação de movimentos de atores. Então foi um uso bem bacana mesmo. Essas informações, além de outras sobre o assunto, algumas reflexões, eu acho que vocês poderiam encontrar, eu achei muito interessante no artigo do Carlos Daniel Valada, que ele é um cineasta brasileiro e ele escreveu um artigo bem, bem extenso sobre o assunto. Eu achei muito bacana, muito interessante. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para quem se interessar, esse está em português. Bom, então o que aconteceu depois dessas denúncias? A PETA pediu um boicote do filme. Eventualmente, na semana passada, no início da semana, a produtora, que é a Amblin Entertainment, ela cancelou a pré-estreia do filme. O diretor, que é o Lasse Hallström, ele lançou um comunicado afirmando que ele estava horrorizado, que ele era vegano e que ele não estava presente no dia da gravação das cenas. O que faz sentido porque isso geralmente, algumas cenas com os animais em Hollywood, geralmente eles usam diretores de segunda unidade que são feitas em estúdios diferentes, com pessoas diferentes, mas com certeza teria alguém da produção lá. Essas gravações não são entregues para terceiros, principalmente de um filme grande, sem ser supervisionado, sem ter uma pessoa de algum nível, pelo menos da produção, observando essas gravações. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se alguém da produção tivesse observado aquilo e comunicado lá dentro para a Amblin ou feito o trabalho de forma diligente e demitido essa empresa que fornece os animais,
ou se manifestado de alguma forma, mas eles não fizeram nada. Então, isso foi o que o diretor falou. A Amblin Entertainment, que é a produtora, falou que iria fazer uma investigação sobre o que aconteceu, ia procurar saber. Só que ela foi bem séria em afirmar, que ela afirmou de uma forma bem resoluta, que não tinha acontecido nenhum abuso, que aquilo que nós vimos foi um vídeo editado, que eles tinham tido acesso ao vídeo de forma integral e que eles poderiam afirmar, portanto, que não teve nenhum abuso, que o cachorro estava bem, que eles nunca permitiram que uma coisa dessa acontecesse e coisas assim. Mas, paralelamente, eles não liberaram esse vídeo, que seria o vídeo na íntegra, que seria exoneratório deles. Então, só aceitar a palavra deles sobre o assunto seria um passo complexo e talvez um pouco maior do que a maioria das pessoas estaria disposta a dar, visto que a gente viu o vídeo, né, dessa forma, e só aceitar a palavra deles de que isso seria um corte, que na verdade tem uma outra coisa por trás daquilo ali, é bem complexo. Eu acho que eles estão enterrando o filme deles e enterrando todas as possibilidades desse filme, da bilheteria desse filme ser bem aceito pelo público. Eu até pensei, às vezes, em algumas sugestões do que eles poderiam fazer para atrair o público de volta depois de todo esse caos na mídia. Eu acho que a primeira coisa, e a coisa que eles não fizeram, é fazer um meia-culpa mesmo, ir ao público e pedir perdão, pedir desculpas, aceitar que foi, no mínimo, uma falha de observância deles, que eles deveriam estar presentes, que eles deveriam ter tomado conta e garantido que nenhum desses animais passasse por nada que fosse negativo, estressante ou desnecessário. Eles não fizeram isso, eu acho que esse seria um primeiro passo. Um segundo passo seria associar o filme mesmo a campanhas de adoção de animais, levar o Dennis Quaid, que é o ator principal, o grande nome dele, e levar ele a abrigos nos Estados Unidos para participar dessas ações de adoção e aumentar a consciência das pessoas com relação à importância da adoção de animais. Um terceiro passo seria comprometer metade da renda deles, um valor percentual da renda deles para a causa animal. Eu acho que faria uma grande diferença você pensar que, se você está comprando esse ingresso, você vai estar ajudando os animais. E eu acho também que a cena em si, pontualmente, teria que ser retirada do filme. Eu acho que é uma cena negativa que a gente só vai associar ao sofrimento daquele ator animal naquele momento específico. Por isso, deveria ser uma cena retirada do filme, e eles deveriam garantir pra gente que em nenhum outro momento esse animal estava desacompanhado, estava sem ninguém da produtora garantindo o bem-estar deles. E definitivamente eles não podem mais fazer negócio com essa empresa de fornecimento de animais. Eu acho que essa empresa, no mínimo, ela tem que ser investigada para ver a condição que aqueles animais estão sendo submetidos durante as gravações e durante o treinamento. A gente não sabe como é que esses animais estão sendo treinados. Então, essas seriam as minhas sugestões. Eu tenho curiosidade de saber o que vocês acham, se vocês estão querendo ver esse filme, se vocês pensam que vocês veriam esse filme de alguma forma se a produtora fizesse emendas de algum jeito, se ela tentasse consertar alguma coisa, ou se vocês acham que a situação está irremediável, que não tem como voltar atrás depois daquilo que eles fizeram. E como vocês se sentem também com relação ao uso de animais em filmes e em séries, em gravações. Se vocês acham que isso é uma coisa positiva ou não. Eu, pessoalmente, não irei ver o filme, muito embora eu tenha gostado muito do livro e eu recomendo muitíssimo o livro. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que acompanhem esse segmento e os outros segmentos do canal. Muito obrigada pela atenção e até mais.